Convido agora a próxima palestrante, Daniela, vai falar sobre o tema fiscalização de produtos controlados. Sou a delegada Daniela Fernandes, coordenadora de fiscalização de produtos controlados. Agradeço o convite, Carlos Clóvis, e agradeço também a presença de todos aqui, bem como os telespectadores online, bem como aos meus colegas policiais que fizeram presença marcante aqui nesse evento. E eu sei que vai fazer toda a diferença em relação ao conhecimento de vocês no que toca à instituição que é a Polícia Civil da Bahia, uma instituição que é bicentenária, que tem como lema proteger, servir e cuidar, e trouxe aqui uma gama de policiais que tem uma expertise incrível em determinadas áreas, que muitas vezes vocês, como sociedade, não imaginam a quantidade de situações que temos que enfrentar no nosso dia a dia para conseguir trazer, ao menos, a sensação de segurança que é tão almejada aqui no estado da Bahia. Eu trabalho numa coordenação específica, que é a coordenação de produtos controlados. É uma coordenação que muitos não sabem nem como funciona, porque trabalha com fiscalização de empresas. E aí você diz: fiscalização de empresas? A Polícia Civil ainda trabalha com isso? Como é que pode? Como funciona? Essa fiscalização de empresas decorre exatamente de empresas específicas que trabalham com produtos químicos, com produtos que podem trazer algum dano à segurança pública. E até nesse ponto, a Polícia Civil se preocupa com a sociedade, porque nesse momento está lá no polo petroquímico sendo manuseado diversas substâncias que, se por acaso caíssem no meio ambiente ou então caíssem em determinadas mãos erradas, podem trazer envenenamento para a sociedade. E eu vou explicar isso agora, com o passar dos slides, de maneira prática. E vocês vão conseguir visualizar o quanto que, até nesses momentos, nessa fiscalização de empresas, a gente se preocupa com o quê? Com o consumidor, com a sociedade e com o papel da segurança pública na intervenção do poder privado. Pode passar, por favor? O objetivo é exatamente explicar a função da atividade policial dentro do sistema de fiscalização de produtos controlados e expor a importância desse trabalho para a sociedade. Pode passar. O contexto histórico. Acredito que muitos de vocês, se forem do interior, com certeza visualizam isso com mais facilidade. Souberam da notícia que, em 1998, teve a explosão de uma fábrica clandestina em Santo Antônio de Jesus, e que essa explosão gerou a morte de cerca de 64 pessoas, dentre elas 22 eram crianças. Elas trabalhavam de maneira clandestina, utilizando perclorato de potássio e enxofre e fazendo pólvora manual em papelotes. Isso é um contexto cultural daquela região que utiliza isso como cultura, uma forma de sustento informal. E, de certa forma, até hoje a gente vê isso acontecer em diversos interiores. Então, Santo Antônio de Jesus, Cruz das Almas, Senhor do Bonfim, eles utilizam esse tipo de mão de obra de crianças e mulheres dentro de casas ou então em áreas rurais para poder fazer o quê? Aqueles papelotes de fogos e depois vender no São João ou então no final do ano, no Réveillon, como forma do quê? De ganhar ter um dinheirinho informal. E o que é que acontece? Ocorreu a condenação do Brasil em 2020 pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, e essa condenação fez com que o poder público, o Estado, tivesse que se posicionar em relação ao que estava acontecendo no interior e como isso afeta também a capital. Nesse momento, no São João, muitos desses fogos são trazidos aqui para a capital, em diversos pontos da cidade, e as pessoas compram aquilo sem saber do risco que você está levando para casa. Porque quando você compra um produto desse clandestino, ele não tem dentro dele as informações de validade, de fabricação, de como utilizar. E se ocorrer algum tipo de explosão ou dano, a quem que você vai recorrer? Que empresa que você vai recorrer para poder ter o direito de indenização em relação à fabricação daquele produto? Então, a importância de a gente realizar esse trabalho, fiscalizando pólvora e diversos outros produtos controlados, é exatamente em defesa do consumidor. Porque o poder privado, quando ele pensa só no lucro e no capital, ele não vai se preocupar com quem está utilizando o produto. E é nesse ponto que o poder público entra para poder proteger a sociedade naquilo que, às vezes, a gente nem sabe o que está acontecendo, como usar uma chuvinha, um traque de massa, ou então uma espécie de bomba artesanal. Pode passar, por favor. Existem diversas legislações em relação a isso.
aqui na Bahia, a prioridade de fiscalização é do Exército Brasileiro. Ele tem essa prioridade na fiscalização de produtos controlados, através do Decreto Federal 10.030, mas aqui na Bahia, devido a esse problema, a esse evento dessa explosão que ocorreu em Santo Antônio de Jesus, a gente também tem regulamentações próprias. E, dentre elas, temos a Lei 163 de 2010, que fala sobre a utilização de fogos de artifício, bem como a Lei de Taxas 631 de 2009, que taxa essas empresas e também fiscaliza a ponto de não permitir que qualquer produto seja colocado à exposição. E a minha coordenação, que é a Coordenação de Fiscalização de Produtos Controlados, através da Operação Em Chamas, que, por sinal, foi startada no Dia dos Namorados, conseguiu fazer a apreensão de cerca de 2,7 milhões de produtos artesanais. Então, esse trabalho, ele retira tanto, dá um baque no fabrico, como também no comércio clandestino de fogos de artifício, promovendo a possibilidade da sociedade ter conhecimento que não deve consumir esse tipo de produto, bem como impedir que as pessoas ganhem através da exploração de pessoas que estão no interior com esse tipo de trabalho informal. Eles têm uma certa necessidade, utilizam isso para ganhar um dinheirinho, mas os grandes cabeças da organização criminosa que está promovendo esse tipo de exploração é que está lucrando e também fazendo com que essas pessoas estejam nesses locais em condições subhumanas. E não é à toa que trabalhamos em parceria com o Ministério Público do Trabalho e diversos outros órgãos, como o PROCON, Bombeiros e Exército, para tentar coibir esse tipo de atitude. Pode passar, por favor. Então, o objetivo é fiscalizar estabelecimentos comerciais no estado da Bahia, promovendo a atuação do poder de polícia, ou seja, uma ingerência no poder privado, buscar e coletar informações e denúncias sobre a utilização ilegal de produtos controlados e monitorar atividades de desvios. E isso não é só com fogos de artifício. A gente vai ver que a gente tem uma gama de atuação em diversos ramos que trabalha com produtos controlados. Isso faz com que a gente consiga prevenir acidentes, situações de risco e explosões, como as que aconteceram em Santo Antônio de Jesus, que aconteceu em Califórnia também, em que uma perna ficou pendurada no teto devido à má utilização de pólvora. E bem como conscientizar a sociedade acerca dos riscos da aquisição desses produtos clandestinos. Pode passar, por favor. Nesse caso, os ramos de atividade que a gente atua com armas, munições, proteção balística, pirotécnicos, bebidas alcoólicas, produtos petroquímicos, combustíveis, fertilizantes, medicamentos controlados, produtos de limpeza, cosméticos e produtos farmacêuticos, de forma geral, bem como com hotéis, casas de show, bares, restaurantes e estandes de tiro. E, não menos importante, os postos de combustíveis. Aí você vai olhar, meu Deus, como é que a Polícia Civil da Bahia vai dar conta disso tudo? É verdade. Infelizmente, nossa coordenação atua no estado todo, tem todos esses ramos de atividade e a gente tem um efetivo que, às vezes, não comporta toda essa atuação. Mas, nesse desenvolvimento do trabalho, bem como essa aproximação com as empresas e com a sociedade, que a gente consegue o quê? Obter as denúncias e consegue realizar trabalhos que são grandiosos, a ponto de ajudar a sociedade em relação à fiscalização desse tipo de situação. Pode passar. Então, nós utilizamos critérios de fiscalização, como perguntar nos locais as licenças, as documentações específicas, se eles têm os responsáveis técnicos para atuar com aquele tipo de situação, e como é que a gente pode fazer para que a sociedade se sinta segura nesse tipo de estabelecimento, a ponto de, olha, eu estou comprando um produto que ele é legalizado, que eu não vou ter problemas, que eu não vou sofrer danos em relação a isso. Pode passar. Aí vem a questão mais interessante, que é a parte criminal. Onde é que a gente consegue visualizar isso no caso em concreto? Trabalhamos com pedreiras e mineradoras. E o desvio dos explosivos que são utilizados nas pedreiras e mineradoras, se eles não forem controlados, eles podem ser utilizados no roubo a banco. Então, explosões de caixas eletrônicos, situações em que a gente observa que determinados carros de transporte de valores também estão sendo atacados
relacionados exatamente com a utilização desses materiais que são desviados de pedreiras e mineradoras. Uma vez que a Polícia Civil da Bahia faz uma atuação massiva nesse tipo de estabelecimento, começa a ter um controle das notas fiscais, um controle dos fornecedores e um controle de como aqueles explosivos estão sendo desviados para organizações criminosas que estão promovendo esse tipo de ataque. E isso faz o quê? Com que a gente consiga prevenir esse tipo de crime. Outra parte da fiscalização que utilizamos é uma das mais conhecidas, que é a Operação Farmácia Legal. É uma operação que a gente faz em farmácias que vendem produtos controlados sem a utilização, sem a retenção de receita. E aí a gente consegue apreender remédios que você não imagina que estão sendo comercializados, principalmente nas áreas carentes, em que às vezes não tem tanto a intervenção do poder público por questões de segurança. Então, a gente percebe muito nessas áreas carentes que tem a venda de clonazepam, que é o vulgo Rivotril, Propofol, a droga que, de certa forma, matou o Michael Jackson, porque ficava utilizando para poder dormir, e aí, dessa vez, ele dormiu de vez, infelizmente. Citotec, que é um medicamento que nem é mais comercializado há mais de 12 anos, e que é utilizado para abortífero, e é comercializado em farmácias nesses locais de forma fracionada e de maneira que você observa e fica em choque como é que a comunidade está tendo acesso àquele tipo de medicamento sem ter nenhum tipo de receita, nenhuma intervenção médica, viciando aquele cidadão naquele medicamento e não promovendo para ele a consciência do risco que ele está tendo em relação à vida dele ao consumir aquele tipo de produto sem nenhuma intervenção médica. Então, a gente também vê muita utilização de Vivence e Ritalina, principalmente para o mundo dos concurseiros, né? É um remédio específico para quem tem TDAH ou problema de concentração, mas o concurseiro ele quer estudar de madrugada, ele quer estudar o tempo todo, ele quer ficar acordado 24 horas, e aí ele começa a o quê? Dificultar, né? Ou então a gerar algum dano no seu sistema neurológico utilizando esses remédios sem nenhum tipo de receita médica, ok? E tendo muitas vezes problemas que podem se agravar e ficar de forma permanente. Então, essa operação é uma operação que a gente obtém muito sucesso. Em Feira de Santana foram apreendidos mais de 8.000 unidades de medicamentos controlados que não tinha retenção de receita, e é feito um trabalho em parceria com a Vigilância Sanitária, com o PROCON e com o Conselho Regional de Farmácia. Então, se vocês, a gente sempre pede, né, para que a sociedade, olha, tem pontos em que você quer fazer alguma denúncia, não precisa se identificar, entre em contato com a gente, porque o nosso objetivo é fiscalizar esse tipo de atuação. Em especial, aconteceu em Vitória da Conquista uma situação amplamente divulgada, em que um dos nossos colegas delegados prendeu um fisioterapeuta que estava passando, né, a receita sem ser médico, e utilizava uma determinada farmácia para poder liberar aquele medicamento. E bem como fazendo utilizações de injeções, aplicação de botox, em determinadas situações que ele não tinha nem capacidade para fazer aquilo. E as famosas também canetas, né? As canetinhas do emagrecimento, que todo mundo acredita que aquilo ali vai trazer a solução dos seus problemas, vai acordar magra, né? Mas esquece que tem um risco da aplicação de forma desordenada e descontrolada, e não é à toa que, a partir do próximo mês, vai ser exigida a receita para as marcas famosas, como o Ozempic, o Ergov, e a Polícia Civil da Bahia está fazendo também um trabalho de atuação e investigação nessa máfia de comercialização das canetinhas de emagrecimento, que podem, de forma inadequada, causar um dano à saúde de maneira inimaginável. Volta só, por favor, um slide. O terceiro ponto que a gente usa é a Operação em Chamas, já foi aqui amplamente divulgada. A gente faz a apreensão de fogos de artifício clandestinos e irregulares e evita acidentes como explosões em massas e danos aos consumidores. Pode passar, obrigada. Outra situação que a gente trabalha é com defensivos agrícolas. Existem empresas de fertilizantes que promovem, infelizmente, né, o extravio de determinados fertilizantes que, se eles forem utilizados de maneira inadequada, podem causar um grande dano à sociedade. Muitos não sabem, mas o famoso chumbinho é um fertilizante. Ele, há mais de 12 anos, também foi proibido de ser utilizado, e ainda hoje você vai em feiras públicas ou determinados lugares e encontram. E um dos maiores índices de suicídio é também com
a utilização desse fertilizante. Então, a gente realiza um trabalho em função disso nas empresas para evitar esse tipo de desvio. Um fertilizante mal utilizado, um defensivo agrícola, não só pode trazer dano à sociedade, mas também contaminar o solo e o meio ambiente, a água do local. E, então, a Polícia Civil da Bahia, atuando nesse ponto, consegue evitar um grande dano ambiental em relação a essa situação. Outra situação que a gente bate, né, com veemência é também a produção, armazenamento e transporte, em específico o comércio de bebidas alcoólicas. Não só as grandes empresas como Heineken, Brahma, enfim, que fazem esse trabalho mais industrializado, mas também as bebidas artesanais. Em Dário Meira, em 99, ocorreu o envenenamento de 35 pessoas com metanol por causa da fabricação artesanal de cachaça. Então, esse tipo de situação e manipulação de produto químico pode gerar um grande dano para você que vai lá no seu barzinho tomar aquela bebida artesanal e não sabe nem o que está consumindo. Tá ok? Também fazemos o controle da indústria de comércios, de cosméticos, na verdade, né? Porque tem a substituição de determinados materiais que você supõe que está fazendo bem para a sua pele e, quando menos espera, você tem uma alergia grave. Então, todos esses ramos de empresa, alimentício e também cosmético, perfumaria, recebem a fiscalização da Polícia Civil através da Coordenação de Fiscalização de Produtos Controlados. Pode passar, por favor. Trabalhamos em equipe, não podemos deixar de dar o mérito, né? Então, uma pessoa que diz que faz tudo sozinha, ela não faz nada. A verdade é que a gente precisa dessa situação de trabalhar em equipe, e aí eu dou o mérito aqui para todas essas pessoas, esses órgãos que trabalharam junto com a gente, o Ministério Público do Trabalho, Ministério Público da Bahia, CODECOM, PROCON, IBAMETRO, DECOM, que é a Delegacia do Consumidor, DCCAP, a Delegacia de Crimes contra a Lavagem de Dinheiro, a Cefaz, a JUSEB, Vigilância Sanitária, CRF, CRQ, Exército, ANP e órgãos ambientais, dentre outros. Pode passar. Oi, desculpa. Sim, a gente, isso, spray de pimenta, impus, também a gente fiscaliza. E aqui tem algumas fotos das operações, ó, pedreira, mineradora, a Operação Farmácia Legal, pode passar. Operação em Chamas, em que teve um acidente em Senhor do Bonfim que deixou uma pessoa cega com essa guerra de espadas. Então, a gente está lá atuando. Produtos químicos no polo petroquímico, pode passar. E, claro, os postos de combustíveis. Eu tenho certeza que quem tem carro aqui fica louco de saber que está chegando no posto de combustível e está lá a gasolina alterada. Então, a gente faz esse trabalho também em parceria com a ANP e fiscaliza esses postos e recebe as denúncias para que a gente consiga atender às necessidades do consumidor no que toca a situação de você realmente receber um produto de qualidade pelo que você está pagando e não receber um dano no seu carro, porque você está colocando uma gasolina adulterada e que aquilo ali pode, de certa forma, promover não só um dano para o seu carro, mas também uma situação em que você receba algum tipo de dano, receba algum tipo de situação que você possa não conseguir, de certa forma, atuar. Se sentir como se fosse assim, olha, eu não consigo denunciar, ou então não consigo, me sinto diminuído em relação ao poder do poder privado, então como é que eu posso fazer para que eu possa denunciar isso? E aí você tem a CFPC para ajudar nesse ponto. Também trabalhamos com funerárias, ou seja, formol, acetona, degradação de DNA e somatoconservação. Então, tudo isso a gente também faz, e hotéis. Bebidas, saída e entrada de menores, a venda de bebidas alcoólicas em motéis, bem como estandes de tiro. Ou seja, o uso, o comércio de armas, munições e impus, que também tem spray de pimenta. Pode passar. Aqui está o meu Instagram. Tem o meu e-mail, na verdade, né, daniela.fernandes@pcivil, caso queiram denunciar. Tem também o telefone da nossa coordenação, caso vocês precisem. E tem também o meu WhatsApp, o endereço da nossa coordenação, e caso o consumidor se sinta lesado, precise de alguma forma denunciar ou queira entrar em contato, a gente sempre deixa essa opção, porque através dessas denúncias a gente vai fazer uma investigação preliminar e poderá ajudar a atender vocês, e bem como fiscalizar os diversos ramos de atividade. Pode passar.
Então, com isso, eu consegui cumprir o objetivo, que é explicar para vocês a função da nossa coordenação, como vocês podem ter acesso a nós e a importância da fiscalização de empresas através da nossa coordenação. Então, a importância disso. Às vezes, a sociedade não sabe o quanto que a Polícia Civil da Bahia tem a sua expertise e tem a possibilidade de também investigar em outros ramos de atividade. E aí está aqui uma abertura, um conhecimento que vocês poderão utilizar a favor de vocês, né, a favor da sociedade, e que podem contar com o nosso apoio. Pode passar. Aí eu deixo sempre uma frase final: por trás de uma grande obra está a excelência de um trabalho de equipe. Sozinha a PCBA nunca conseguiria trazer esse resultado, então eu deixo aqui o meu reconhecimento aos outros órgãos também que sempre nos apoiaram. E obrigada a todos por terem ficado aqui até o final. É uma grande honra e oportunidade para mim estar aqui expondo esse trabalho. E eu sei que teremos diversas outras oportunidades para que vocês possam também tirar dúvidas, enfim, conhecer mais do nosso trabalho e trabalhar em parceria com todos. Obrigada a todos. Gente, alguém tem alguma dúvida? Essa questão do poder político sempre é um desafio aqui na Bahia, né? A gente sempre encontra esse tipo de resistência. Mas a gente faz o nosso trabalho com esmero. Então, é ilegal, é algo que traz risco à sociedade. E já tiveram diversos acidentes em razão dessa guerra de espada, que eu sei que tem uma ideia cultural, mas que, na prática, quando você vê os danos que geram para a sociedade, ela realmente não pode prevalecer em relação a isso. Então, o que é que a gente faz? Realizamos a fiscalização, fazemos a apreensão, conduzimos até a delegacia, e a capitulação é o artigo 16 da Lei de Desarmamento, inciso 3, que é a utilização de artefato explosivo. A pena é alta. E no município de Bonfim, que tem essa cultura, tanto o Ministério Público quanto os juízes, né, o judiciário, eles atuam de forma alinhada para que a gente consiga realizar esse trabalho. Então, mesmo quando tem essa interferência política, a nossa função em proteção da sociedade é realizar o flagrante, é considerar aquilo como se fosse um crime. A gente sabe que existe o efeito backlash, que é exatamente o que aconteceu em relação à vaquejada, né? Antes foi considerado ilegal, aí vem lá o Congresso, aprova uma lei, diz que aquilo é legal, enfim. Mas a nossa parte, enquanto não for regulamentado nada em relação a isso, é combater esse tipo de atividade ilegal e clandestina por causa do risco e do perigo que isso traz para a sociedade. Tá ok? Mais alguma pergunta, gente? É uma ótima pergunta. O Exército Brasileiro, ele tem uma atuação em nível federal, mas nos estados ia ser complicado ele ter braço para realizar esse tipo de fiscalização. Então, o que ele fez? Ele colocou no decreto federal a possibilidade de agentes de segurança pública dos estados atuarem de forma subsidiária em relação a essa competência primária que é do Exército. Então, quando a Polícia Civil realiza esse tipo de fiscalização, ele realiza exatamente de forma subsidiária ao Exército, ou seja, a prioridade do Exército ele não tem braço, a Polícia Civil consegue fiscalizar? Consegue, e a gente faz através da coordenação de fiscalização de produtos controlados. Então, ainda que seja para utilizar para o usuário comum, realizamos a fiscalização, porque, a depender de como seja utilizado, pode haver deslocamento de retina. Você pode causar um dano muito grave à pessoa, e se você não tiver treinamento para utilizar o spray de pimenta, você pode soltar ele contra o vento e vir contra você. Entendeu? Então, até nisso, a gente tem que se preocupar, porque quem está te vendendo só quer lucrar, mas a gente se preocupa com o dano que isso pode gerar à sociedade. Tá certo? Mais alguma pergunta? Obrigada a todos, gente.